Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Patrícia Alves. Eu sou Sabrina Galdino. E esse é seu Viver de Jornalismo. Pode. Eu vim vestida de parede hoje. Combinando. Para falar sobre o que, Sabrina? Hoje a gente vai falar de um caso polêmico, né? Sempre um caso polêmico. Sempre um caso polêmico. Vamos falar do caso do Joel J. aí, que vocês veem uma polêmica aí essa semana aí envolvendo ele, né? E seu histórico como atleta. Seu histórico como atleta. Então vamos lá, vamos falar sobre isso, lembrando sempre que aqui não é uma crítica a respeito da pessoa, de nenhum das personalidades das quais nós falamos. O nosso entendimento é do ponto de vista da comunicação, sempre. E sempre olhando pela assessoria de imprensa. Então, no caso do Joel J., se vocês não acompanharam, a Sabrina já vai fazer um rescaldo aqui do que aconteceu nessa semana, mas sempre entendendo quais são os caminhos que levam a pessoa até ali e se isso poderia ter sido evitado, né? Se essa crise de imagem poderia ter sido evitada se tivesse um trabalho de assessoria de imprensa bem feitinho. Vamos falar aqui só um pouquinho aqui, Patrícia, trazendo para a galera saber quem que era o Joel J. Contextualiza para a gente, sabe? O Joel J., ele é um atleta profissional que durante 15 anos ele esteve ele como nadador, né? Ele é um ex-nadador. Ele disputou campeonatos mundiais pela seleção brasileira. Então, peraí, mas vamos só entender o negócio o seguinte. A gente quer saber se esse currículo é como ele se apresenta ou o que é de fato. É como ele apresenta. Isso é importante. Galera, isso é importante, né? Como é que o Joel J. vinha se apresentando no mercado? Vai lá, Sabrina, então, bora aí. Como é que ele vinha se apresentando nas redes sociais, cada vez que ele participava de um talk show, alguma coisa assim? Ele era um ex-nadador, né, ele se apresentava como alguém que competiu em campeonatos mundiais. Ele falava que ele era um dos mais rápidos, né, da sua geração, né? Lembrando que era uma geração que teve César Cielo. Então, aí já começa por aí, né? A gente já pensar sobre isso. E ele fala sobre isso, né, nas suas redes sociais. Mas aí a gente teve um problema relacionado a essa semana, né, sobre o campeonato olímpico, que ele foi intitulado ali um mentor, né, ali das Olimpíadas, e aí que as coisas pioraram, né? O Comitê Olímpico Brasileiro chamou ele para ser... O Comitê Olímpico Brasileiro, ele sempre tem padrinhos, né? Isso. Só que os padrinhos necessariamente não são atletas. Se você pegar uma lista dos padrinhos anteriores, a gente tem atrizes, atores, artistas. Não necessariamente precisa ser um atleta de performance olímpica. O problema começou quando, dentro desse convite, houve uma extensão para que ele fosse um mentor da equipe olímpica, do Comitê Olímpico Brasileiro, durante agora os Jogos Olímpicos de Tóquio. É aí que o caldo entornou, como diria aqui no nosso interior do estado. Exatamente. Que aí as pessoas começaram, principalmente os atletas, a gente tem até os prints aqui, começaram a questionar, né, sobre essa questão dele, né, se ele é mesmo esse atleta que ele diz que é, né, as pessoas falam que ele vendeu o que não foi, né, então muitos atletas entraram nas redes sociais para falar sobre isso, que eles começaram a chamar ele de charlatão, né, os nadadores começaram a chamar ele de charlatão, teve meme na internet, da piscina que o Joel J. Foi o melhor do mundo. E aí os comentários das pessoas na internet também. As pessoas não aquela da piscina? A piscina. Eles usavam o do mundo. Gente. Teve print das apresentações que ele fazia, falando que ele era o mais rápido, que ele se intitulava o mais rápido. Então, tudo isso a internet não perdoou realmente. Esse currículo que ele trazia ali, né? Como mais rápido, como um campeão olímpico, né? Então vamos lá, vamos falar sobre isso, Sá? Bora, tem bastante assunto. Bom, vamos pensar do ponto de vista de comunicação. O que acontece, gente? Nós estamos vivendo um momento da comunicação, eu não estou falando de assessoria de imprensa especificamente, tá? Mas a gente está vivendo um momento dentro com a chegada das redes sociais, aonde dentro das redes sociais e dentro de cada canal particular, é como se fosse um micromundo. Dentro desse micromundo, as pessoas elas estão quase que blindadas pelo próprio público que gosta. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu vi recentemente lá no X, no Twitter, como é chamado agora, né, o nosso antigo Twitter.
Uma pessoa que eu conheço, inclusive, que eu tenho muita estima, colocou um vídeo de um patinador com uma seguinte legenda, né? De que esse patinador era cego, que essa cegueira dele tinha sido causada por um acidente, que a mãe, houve um incêndio no prédio onde a mãe estava, e ele se jogou desse prédio, a mãe se jogou com ele no colo, e que nesse acidente ele acabou ficando cego. E ele, uma forma de homenagear a mãe, que seria uma patinadora, tudo isso ali, tá? No texto do vídeo da patinação. Então, ele desenvolveu esse gosto pela patinação, e hoje é um dos grandes patinadores do mundo, e apareceu um vídeo dele ali dançando maravilhosamente com a sua parceira, ao som de compassito. Muito rapidamente é possível, e aí eu como jornalista faço isso quase que instantaneamente. Gente, eu não compro nenhuma ideia que venha pronta, nada. Certo ou errado, mas pode até ser, olha que bonita se for verdade, sim, mas pode ser que não seja, não é um canal confiável, a pessoa é confiável, mas ela não é fonte, então ela não é assessora de imprensa do patinador, quem é essa pessoa? Aí eu fui buscar, e na primeira coisa que coloquei ali, né, no buscador, veio, não, gente, é fake, o cara não dançou compassito, ele não é cego, é um dos principais patinadores russos, patinadores do mundo, e é um russo, e não, ele não era cego. Então, o que eu concluo com isso? Só que quando você pega, Sabrina, os comentários das pessoas embaixo, falando assim, meu Deus, que coisa linda, parabéns, e esta parceira, como é que eles falavam? A confiança que ela tem nele. Gente, as pessoas que vinham logo abaixo, que são seguidores dessa pessoa, né, enfim, não é um influencer, mas acaba tendo voz ali dentro do X, não questionaram nada daquilo que ele estava falando, simplesmente compraram essa ideia, como se aquilo fosse absoluta verdade, porque nem ele foi buscar a verdade, nem as pessoas foram buscar a verdade. E aí, o que a gente conclui com isso? Que quando você segue alguém, é quase que uma cegueira. As pessoas acabam sofrendo por preguiça, talvez, de buscar a informação correta, ou, sei lá, se com medo de se decepcionar, ou pela vontade que as pessoas têm de ter um mentor hoje, ou porque as pessoas se acham mesmo ruins, não, sabe, são preguiçosas, não acham que são capazes, a maioria das pessoas sofre de falta de merecimento, e quando ela vê uma pessoa, né, vamos pegar o caso do Joel J ali, um negro, bonito, bem-sucedido, sabe, falando que ele é um coach de alta performance, falando de índices de natação, se posicionando como o mais rápido do mundo, as pessoas que estão naquele micromundo dele acabam não questionando, compram a ideia do todo e não questionam. Quer dizer, quantas pessoas que hoje seguem ele tem milhões, não sei se a gente chegou a checar, mas a gente poderia dar uma olhada aí, quantos milhões de pessoas seguem o Joel J hoje, quantos foram de fato checar algo que é simples, gente, que é o currículo desse cara, né? Quantos, gente, sem desmerecer qualquer coisa que ele tenha feito. Ele nadou por 10 anos, sim, mas ele sequer teve um índice olímpico. Quantas pessoas? 5 milhões de seguidores. 5 milhões de pessoas seguindo ele e ninguém questionou, né, esses índices olímpicos dele. Quando esse índice foi questionado? Quando ele sai da bolha de segurança dele. Então, quando o Comitê Olímpico também compra essa ideia, porque você veja bem, o Comitê Olímpico também não fez essa checagem. E aí convidam uma pessoa para ser mentor com base nesse glamour da internet, nos canais e no número de seguidores dele. Quando isso vem para fora da bolha, o que acontece? Um jornalista muito famoso, que, meu Deus, me perdoa, mas eu esqueci o nome dele agora, se eu conseguir até, gente, foi ele que levantou essa bola. Porque é um cara que entende muito de Jogos Olímpicos, entende muito, se você conseguisse achar pra gente, entende muito de índices olímpicos, ele foi o primeiro a fazer isso. O que ele fez? Quem é esse cara que o Comitê Olímpico Brasileiro está convidando para ser mentor? Bom, ele é um nadador, vamos falar com os nadadores. Porque, cara, se você é incrível, vamos pegar o Ayrton Senna, é um mega piloto, certo? Logo, os pilotos que estão no entorno dele, veem o Senna como uma referência. Você pega os meus pilotos, Ricardo Maurício, Daniel Serra, lá da Stock Car. Gente, não tem quem não goste deles, porque eles são bons pilotos. Agora, você pega um piloto mediano, que começa a se intitular como um dos melhores pilotos da sua carreira, dentro do micromundo dele pode ser que isso funcione, mas fora daquele micromundo, isso vai virar chacota, inclusive entre os coleguinhas.
Então, a gente vê que isso começa a acontecer. Quando esse jornalista faz um levantamento do que ele diz na internet versus o que ele é de fato, esse jornalista manda uma mensagem para ele perguntando, escuta, aqui você coloca que você é um dos mais rápidos do mundo, da sua geração, mas você que faz parte da geração de X, Y, Z, né? Você tem Cielo na sua geração, né? Não, mas eu falei que eu sou um dos mais. Tá, não falei que eu sou o mais. Tá, beleza, mas baseado em quê? Quantos Jogos Olímpicos você participou? Nenhum. Por quê? Porque eu nunca consegui um índice olímpico. Gente, se você sequer conseguir um índice olímpico, você está ali no mediano. Né? O fato de você ter ficado 10 anos numa natação e de você ter conquistado alguns campeonatos brasileiros, não são nem mundiais, são brasileiros, isso não significa que você seja, né, um grande nadador. Por exemplo, se eu for uma grande nadadora no meu clube, eu sou só uma grande nadadora no meu clube. Né? Ser a mais rápida do meu clube não faz de mim a melhor nadadora da minha geração, faz de mim a melhor nadadora do meu clube. E aí, onde é que as coisas começam a se perder? Primeiro, eu acho que ele não tem assessoria de imprensa. Se tivesse, a primeira coisa que você faz com uma assessora de imprensa é levantar o histórico do seu cliente. Então, se eu sou assessora de imprensa do Joel J, a primeira coisa que eu ia fazer é levantar esse histórico dele. E eu ia dizer, meu amor, então assim, porque você pode ser grande sem mentir o seu currículo. Então, se ele dissesse, olha, eu tenho 10 anos de natação, eu tenho inúmeros títulos brasileiros, sou um grande campeão brasileiro, e eu direcionei a minha carreira para ser um coach. Você pega, por exemplo, o Max Wilson, comentarista de Fórmula 1. O Max nunca foi um piloto de Fórmula 1. O Max, ele fez testes de Fórmula 1, ele quase entrou na Fórmula 1. O Max só não entrou na Fórmula 1 porque alguém comprou a cadeira dele de um dia para o outro, alguém comprou, veio com dinheiro e comprou o lugar dele ali. Agora, ele não precisa ser um piloto de Fórmula 1 para entender de Fórmula 1 e para comentar de Fórmula 1. Quem hoje segue a Fórmula 1 na Band sabe o quanto o Max é preciso nos comentários dele, o quanto ele é bom naquilo que ele faz, o quanto ele entende daquilo de fato. Então, o Joel, ele poderia sim se posicionar como um grande mentor, porque, gente, nós sabemos hoje que para você ser um atleta de alta performance, não é só técnica, assim. Você precisa de mentalidade. E você tem hoje preparadores de atletas de alta performance que não são atletas, mas que entendem de mente, que entendem de como ativar essa mente para você chegar no seu limite máximo da sua técnica, sem necessariamente você ter entrado em quadra. Então, sim, se o Joel tivesse ali uma boa assessoria de imprensa, que tivesse detectado tudo isso, poderia ter vendido essa ideia de que, gente, não é só técnica. Agora, ele tem uma vantagem, ele já foi um atleta. E, às vezes, ele poderia ter vendido até uma ideia melhor, que se naquele momento que ele foi atleta, que ele buscava um índice olímpico, ele ficou paralisado, ele não conseguiu o índice olímpico justamente porque ele não tinha a mentalidade de atleta olímpico, e ele não tinha uma mentalidade de vencedor, e isso é que foi a virada de chave na vida dele, ele resolveu se dedicar para aquilo, tem muito mais valor, porque me parece, eu já vi uma vez uma palestra dele ali na plataforma internacional, ele fazia algumas coisas ali junto com o Pablo Marçal, ele é uma pessoa que fala bem, ele é uma pessoa que sabe aquilo que ele está falando. O problema é que ele passa, né? Quando você mente, você perde toda a sua razão. Até aquilo que você era bom, você perde em função da mentira que você contou. Então, aí começa a sair, né? Tira das redes sociais dele todas essas partes. Gente, mas isso já está printado, isso já está registrado, isso está em várias entrevistas que ele deu. Né? Foi uma das piores estratégias nesse momento. Uma das piores estratégias. Porque as pessoas, elas acreditam numa impunidade que a rede social não dá. Você pode até estar blindado dentro do seu pequeno mundo, mas quando aquilo ali cresce e extrapola... Então, por exemplo, eu falo, gente, eu tenho uma rede de assessoria de imprensa do Brasil, eu provo isso.
A Rede RF hoje tem mais de 50 escritórios trabalhando, funcionando. Nós temos um mapa dessas pessoas, tem telefone ali, né? As pessoas participam, umas atuando muito mais, outras atuando muito menos, uma atuando junto com outras pessoas. Sabe? Eu tenho 25 anos de assessoria de imprensa. Então, assim, eu provo tudo aquilo que eu fiz ao longo da minha carreira, com todo mundo que eu falei que eu trabalhei. Agora, não adianta dizer assim, ai, nossa, não, eu fui repórter da Globo. Não, eu nunca fui repórter da Globo. Gente, eu amo assessoria de imprensa. E a graça de eu poder falar de assessoria de imprensa é que eu sempre estive aqui dentro. Sabe? Eu não sou uma pessoa que trabalhava lá na televisão e aí perdeu o emprego, tomou um pé na bunda, foi fazer assessoria de imprensa, agora eu ensino isso como forma de sobrevivência. Não é isso. Até poderia ser. Eu sou assessora de imprensa, eu estudo isso há 25 anos. Eu conheço ou a grande maioria das áreas, né? Conheço muitas áreas. Eu tenho muitos cases, sabe? Cada dia eu descubro uma editoria que a Patrícia já trabalhou. Já atuou. Esses dias eu encontrei muito sem querer, na verdade não foi muito sem querer, não. A Silvia Palma, que era gerente do Centro de Tecnologia e Beleza, do SENAC, para quem eu trabalhei durante muitos anos, com quem a gente fez vários trabalhos, inclusive junto com a Avon, ela me achou esses dias, isso faz muito tempo, né? Isso foi 2001, eu acho, 2002. E ela falou assim, menina, você tá aparecendo para mim toda hora, porque eu estava com Patrícia Casagrande na época que eu era casada, agora eu sou Patrícia Alves. Ela falou assim, cara, eu tô tentando buscar de onde eu conheço o seu rosto, não consigo me lembrar esse nome, Patrícia Alves, não me vem nada. Eu falei, Silvia, eu fui tua assessora durante anos lá no Centro de Tecnologia e Beleza. Meu Deus, claro, passou um filme na minha cabeça agora. Então, assim, são muitas coisas ao longo desses anos todos. E ela, vamos tomar um café. Então, todos os lugares bacanas, todas as portas ficaram abertas, sabe? Foram todos os jobs que me enriqueceram muito. Isso que eu tive problema, eu falo. Eu conto lá do Pandiani, falando, pô, era um baita de um projeto legal. O cara me pede para fazer uma coletiva de imprensa furada e eu não tive coragem de dizer para ele que era furada. Então, assim, por quê, gente? Porque eu errei naquela época, né? Não dizendo para o cliente que aquilo que ele queria fazer não era legal. E hoje eu não erro mais. E eu ajudo os meus alunos, meus mentorados, a não errarem mais. Então, isso é case. Sabe, a gente tem que mostrar que nós somos vulneráveis. Então, se o nosso fofolete, o Joel J, eu esqueci o nome dele aqui agora, o Joel J, se esse fofolete vem com essa narrativa que é real, de que o atleta precisa de uma mentalidade forte, antes mesmo, junto com a técnica, ele teria tido talvez mesmo ou mais sucesso, porque aí as pessoas respeitam. Você pega, por exemplo, o Nuno Cobra, que foi o cara que trabalhava a mentalidade do Ayrton Senna. Gente, as pessoas respeitam o Nuno Cobra. É muito importante. É muito importante. Ele não precisou dizer assim, não, porque eu fui um atleta. Cara, quando você fala de Nuno Cobra, você lembra do quê? Do cara que fez, né, que cuidou da mente, da carreira, da parte atlética, também do Ayrton Senna. Né? E tem vários pilotos hoje que passaram por ele. Por exemplo, você pega, eu acho que o Max, o Ricardo, todo mundo já passou em algum momento por ele. Hoje eles treinam, né? Você pega o Ricardinho, ele treina às vezes com 3, 4 agasalhos, debaixo do sol, correndo. Por quê? Para melhorar a performance dele no calor, para manter a mente ativa. Por quê? Porque dentro do carro pode chegar a 60, 70 graus. Isso para mim já seria difícil. Já seria difícil. Então, assim, aí você pega alguém que cuida da mente. Você pega o Daniel Serra, todas as vezes que ele disputou a final, ele tem uma coach, ele tem uma coach mesmo, que cuida da parte mental dele. Ele parece um Buda. Você não acha que o Daniel Serra está disputando uma final. Gente, é de uma paz, de uma tranquilidade, nada afeta ele está ali com os filhos, abraçando e conversando e rindo, ele está na bolha dele. O que é isso? É um atleta de alta performance na técnica que está desenvolvendo uma alta performance mental. E quem está fazendo isso para ele é uma coach, que nunca esteve dentro de um carro, não é uma piloto. Porque você não precisa ser piloto, são coisas totalmente diferentes. Então, eu acho que ele pecou de uma maneira... Ele foi pego no próprio ego, né? Eu acho que aí é que a gente vê muita gente cair no ego,
na necessidade de ser visto através de títulos, né? Hoje, agora, aqui com a internet, a gente pode até falar um pouco disso, as pessoas também acabam indo por esse lado, né, Patrícia? Querendo aparecer tanto ali dentro, né, ser aquilo que não é, que acaba atropelando a sua própria narrativa. Eu acho que foi aí que isso tudo desandou com o Joel J. Né? É verdade. Você veja, por exemplo, quantos outros casos nós temos, né, de pessoas que são vítimas do seu próprio sucesso, né, da sua própria importância, porque foi muito feio. Você conseguiu achar o jornalista? Não consegui achar o nome. Eu vou tentar, depois você fala aí, eu vou achar. Que, inclusive, quando ele fez essa pergunta, ele mandou as perguntas para o Joel J., e o Joel, ele disse assim, tá, mas baseado em quê? Quem foi que te deu esses títulos? Ele disse assim, não, fui eu mesmo, baseado na minha performance. Ou seja, eu com a minha cabeça, né? Eu com o meu ego, decidimos que eu sou o mais rápido do mundo. E aí as coisas tomam a proporção que elas tomam, né? Nossa. Eu vou ver se eu consigo achar aqui. Isso aí que é o erro das pessoas. A gente até falou esses dias aqui também de outros casos, né, de pessoas que foram famosas no passado e agora acham que tem o seu papel de falar sobre alguns assuntos na mídia, né? Tudo isso eu acho que gera aquela polêmica também da gente pensar na nossa importância dentro das redes sociais, dentro da internet, dentro do que a gente pode ou não falar. E também a gente vem falando muito aqui dessa questão do media training, né? De como a gente precisa ter essas questões bem alinhadas, do que falar, do que não falar, não mentir, né? Dentro das nossas redes sociais, dentro da mídia, mas a gente ser transparente, mas com ética, né? E responsabilidade que a gente sempre gosta de trazer aqui também. A gente tem que entender, tem mais um, né? Olha só, peguei um aqui, foi outro o Santos tentou de todas as formas evitar o rebaixamento para a segunda divisão, fez contratações com o Jean Lucas, É um outro coach aqui que foi... Bom, enfim, não vou pegar esse aqui, não. Bom, esse é um outro assunto para nós falarmos, né? Mas eu vou... queria tanto achar aquela matéria, mas vocês devem estar acompanhando ali, né? E leiam sobre isso. Então, faltou uma assessoria de imprensa para começar, né? Faltou uma assessoria de imprensa para fazer um mapeamento de pontos sensíveis. Eu, por exemplo, a primeira coisa que eu colocaria ali como ponto sensível são as coisas que ele se auto-intitula. Então, cuidado se o seu cliente está se auto-intitulando, sabe? Então, tome cuidado com isso. Tem que perguntar para ele, tá, mas baseado em quê? Certo, mas quem foi que te deu esse título? Por exemplo, o Ricardo Maurício é o rei de Interlagos, né? Por exemplo, na verdade é o Átila, né? O Átila Abreu é o rei de Interlagos. Quem foi que disse isso? Foi a Vicar, com base nos resultados que ele tem na pista. Né? São tantas corridas, ele tem tantas vitórias, pipipipopopó. Rei de Cascavel, você é o rei. Quem te deu esse título de rei? Quem foi que deu para o Elvis o título do rei do rock? Por quê? Baseado em quê, né? Não pode ter sido ele, não pode ter sido você. Então eu sou a rainha do meu bairro, né? Maria do bairro. Tá, alguém tem que intitular você a Maria do bairro, senão fica uma coisa esquisita. Então, um mapeamento de pontos sensíveis. Vocês percebem que toda vez a gente cai no mesmo problema, né? São problemas simples de serem resolvidos, gente, simples. Se vocês investirem minimamente numa assessoria de imprensa, tem gente que acha que a assessoria de imprensa, não, vou gastar dinheiro com isso. Não, meu amor, pode apostar que ficou muito mais caro para ele agora, né? Esse tsunami em cima da carreira dele, que eu acho que vai ser muito difícil ele se recuperar, porque das coisas que eu li, das críticas que eu li, eu não vi ninguém favorável, que geralmente rola um racha, né, Sá? Algumas pessoas que apoiam, né? Geralmente rola um racha. Por exemplo, a gente vê o caso da Luana Piovani. Tem gente que fala, não, eu acho a Piovani ótima, eu acho ela autêntica. Tem gente que se identifica com ela, com as grosserias dela, né? Com essas coisas loucuras todas que ela fala, e se identifica, e tá tudo bem, né? A gente não tá aqui para julgar ninguém. A gente só está aqui para olhar do ponto de vista de comunicação. Mas no caso do Joel J, pelo que eu percebi, as pessoas deram uma afastada, porque estar do lado dele agora não é muito bom.
E é o que a gente chama na assessoria de imprensa de batom na cueca. Não tem como explicar, né, meu amor? Foi pego com batom na cueca. Então, batom na cueca, já pensou seu marido chegar em casa com batom na cueca? Como é que ele explica? Ah, quando a pessoa está esbarrando, andando na rua, esbarrou em mim? Acho que não. Não, né? Então, essa expressão batom na cueca, acho que resume tudo. Muito difícil para ele agora. É muito bom para isso. É muito bom. E aí, Sal, o que a gente faria agora, né? Não vamos só falar de coisa ruim também. O que o Joel, o Jota, teria que fazer? Primeiro, acho que contratar uma assessoria de imprensa. E uma boa, hein? Acho que é. Precisa de uma boa assessoria de imprensa, uma assessoria de imprensa que entenda de gerenciamento de crise. Porque o que ele poderia fazer agora, e ele fez, você viu gente, não sei se vocês viram, ele fez um pronunciamento, né? Acha depois aí pra gente, Sal, o pronunciamento. Gente, o pronunciamento dele é: eu e minha família estamos sofrendo, as pessoas não estão entendendo, existem muitas seleções brasileiras, sim, eu faço parte de uma dessas seleções brasileiras, eu nunca menti meu currículo, quer dizer, ele está mentindo de que não estava mentindo. Não vai funcionar, tá, Joel? Deixa eu só te explicar um negocinho, meu amor. Agora, você tem que apelar para vulnerabilidade, você tem que apelar para reconhecer que você talvez tenha supervalorizado o seu currículo como atleta, mas que isso não apaga a sua performance como um coach de mentalidade de atleta. E aí eu traria pessoas que tiveram a vida realmente transformadas a partir do seu trabalho. Então agora você tem que contar com prova social. Tem um comunicado dele aqui. Vai, mostra aí. Será que vai dar para ver? Não, lê aí. O comunicado está assim: recebi essa semana passada um convite da COB, né, para ser padrinho da delegação que participará dos Jogos Olímpicos de Paris. A partir daí, alguns problemas começaram a acontecer. Para você entender melhor, vou explicar todo o contexto. Fui atleta de natação por 15 anos. Nesse período, conquistei várias medalhas em diversas competições, porém nunca consegui um índice olímpico para realizar um antigo sonho, participar de uma Olimpíada. Então, aí ele já faz a minha culpa, né? Fui atleta de muita coisa, mas eu nunca consegui um índice olímpico, né? E aí, como é que uma pessoa que nunca conseguiu um índice olímpico, ele se auto-intitula como um dos mais rápidos do mundo? Meu Deus, né? Aí já começa eu acho que depois ele fala dos padrinhos, né? Isso, ele aponta quem são os padrinhos em 2024, Larissa Manoela, Hugo Loss, Sabrina Sato, Pedro Scooby. E que não precisa ser. Agora, uma coisa que ele tentou fazer aqui, e aí foi feio, porque depois, eu acho que ele diz aí nesse texto, né, Sá, que ele não foi convidado para ser mentor, não é isso? Ele fala que ele foi convidado para ser padrinho. Só que na entrevista, que foi no podcast. No podcast foi esse convite, a pessoa fala: mas eu vou te convidar para ir além. Você vai ser um mentor. E foi aí que o bicho pegou, né? Não tem como esconder. Não tem. Né? Aí você sabe que isso aconteceu, você sabe que tem isso gravado, você faz um comunicado de esclarecimento e você mente no comunicado de esclarecimento. Aí fica difícil. Dois pontos aqui. Muito importante. Logo no começo, né, que ele fala ali que não teve índice olímpico, aí quebra a primeira narrativa dele. E esse segundo ponto, né, que falar que não foi, não seria um mentor, mas sendo que temos as gravações. Que tem a gravação. Aí a galera pega esse print dele e fala assim: como assim não? O convite foi feito durante o podcast, olha aqui a gravação, e pá, a galera coloca. Gente, a internet tem tempo. Eles não perdoam, não. Então, nessa hora, não adianta contar conversinha, historinha. É simples. Eu fui convidado para ser coach, embora eu nunca tenha participado de Jogos Olímpicos, né? Posso tem algumas titulações ali que, inclusive, já removi. Em respeito aos meus colegas nadadores que discordam da minha opinião, mas eu acho que eu fui um bom atleta, sabe? E aí segue. Se a intenção é boa, tem como recuperar essa imagem. Agora, se continuar mentindo, não vai dar certo, não. Porque quando você já deu um problema, depois você mente de novo e as pessoas te desmentem, aí você mente de novo e as pessoas te desmentem.
e aí você simplesmente perde credibilidade. Eu acho que os contratos e palestras, essas coisas aí, se ele não souber reverter esse problema, tendem a flopar daqui para frente. E ainda tem a questão também do Comitê Olímpico ali na hora de fazer esse chamado. Você acha, Patrícia, que faltou essa análise antes, ou a opção de chamar como mentorado foi aí que a casa caiu? O que você poderia dizer sobre isso? Então, eu não sei se eles têm um relacionamento mais próximo ali. Eu acho que ele ser chamado como padrinho faz sentido, porque a gente, o Gloss foi padrinho. Né? A ideia do padrinho, o que é? É trazer engajamento com o público. E ele é uma pessoa que tem 5 milhões de seguidores. Então, eu acho que ele teria a possibilidade de ter sido um bom padrinho. Mas eu também acho, sabe? E aí eu vou fazer aqui um parênteses. Eu acho que quando você exagera na tua autopromoção, você acaba caindo no teu próprio ego. Não sei se você reparou, mas o Pablo Marçal, ele mudou o discurso dele. Realmente, né? Você reparou? A gente tem visto que até nas redes sociais os conteúdos têm sido diferentes, não só isso, né? Os conteúdos são diferentes. E você já não vê mais, não tem mais prints novos dele se auto-valorizando e se vangloriando. Porque, gente, não tem nenhum mérito a autovalorização. Quer dizer, nenhum mérito não, claro. Você tem que saber qual é o seu valor. Sim. Né? Eu tenho que saber qual é o meu valor como assessora de imprensa, para poder precificar, para que o meu cliente me respeite. Né? Eu tenho que saber qual é o meu valor como jornalista. Agora, a autovalorização, ela tem que estar pautada em alguma coisa, em números, em fatos, em situações, né? Não pode ser, nossa, eu sou a primeira, e a gente vê muito isso, né? Eu sou a primeira, papapá. E você sabe que eu sempre disse assim, eu fui a primeira mulher de campo da Band de Campinas. Eu já fazia assessoria de imprensa, eu fui convidada pela Band de Campinas para fazer a parte de esporte aqui na minha região. Mas aí, quando eu falo isso, você sabe que esses dias eu fiquei pensando, porque eu acho que fui mesmo, né? Mas eu nunca parei para fazer essa checagem. Porque eu me lembro do terror dos jogadores quando eu entrei no vestiário. Era uma correria, meu Deus, a mulher. E aí o meu cinegrafista falou assim, nossa, gente, não é comum, né? A gente está falando de 99, né? E aí, o meu cinegrafista estava lá na porta e falou assim, não vou ficar aqui esperando você, não. Você olhe na linha do horizonte e vamos entrar, que nós vamos fazer essa entrevista. Os repórteres estavam todos lá dentro do vestiário, e ele me botou para entrar. Eu olhei na linha do horizonte e fui embora, meu amor, estava fazendo meu trabalho, tipo enfermeiro, tipo obstetra, tipo, tranquilo, vambora. E aí foi uma correria, era só homem nu correndo. E aí, sabe o que eu estava pensando esses dias? Sabe que eu fui mesmo a primeira repórter de campo feminina, ali da Band de Campinas? Eu acho que fui, mas eu não vou mais, eu vou começar pelo qual eu acho, nessa minha frase. Eu acho que eu fui a primeira repórter de campo, até porque eu acho que, eu não me lembro de ter outra pessoa ajudando, outra repórter feminina ali ajudando, né, na parte de esporte ali, eu acho que eu não tinha. Mas eu não tenho essa lembrança forte, então eu prefiro agora usar o eu acho que eu fui, gente, a primeira repórter de campo, porque vai que a primeira repórter de campo diga, não, em 1978 eu já estava aqui cobrindo o jogo beleza, né? Aí a pessoa vai perguntar, tá, baseado em quê? Quais estudos você fez? Como jornalista, gente, a gente precisa tomar muito esse cuidado, né? Ao afirmar, principalmente para os teus clientes. A gente tem mania de supervalorizar o cliente, né? É o primeiro, é o nananá, tá, gente? Você fez uma pesquisa, você olhou, o que você... Quais são os dados que você tem para afirmar isso? É muito importante. Até, não sei se ele tem, mas até assessoria de comunicação que toma conta dessa parte de site, redes sociais, essas coisas ali, então, provavelmente deve ter. Sim. E aí precisa tomar cuidado também, né, na hora de passar aquilo que você quer falar do seu cliente, né, tomar cuidado. Mas aí a ressalva, né, de que o social media, ele tem que trabalhar alinhado com imagem, reputação e marca. Sim. E quem define imagem, reputação e marca é o branding dele, pode ser o departamento de marketing pessoal, mas a assessoria de imprensa.
vocês continuam negligenciando uma assessoria de imprensa. Olha o papel importante da assessoria de imprensa. É muito importante. É fundamental, eu diria. É mais importante do que ter, talvez, um social media que está preocupado com os índices de engajamento do teu post. Sabe? É importante o engajamento? É importante o engajamento, mas a que custo? Ou a que tipo de engajamento? A que preço? Exatamente. A que preço? A gente vê muita gente fazendo papel ridículo em busca de clique, de engajamento. Exatamente. É isso aí. Será, Sá? Cumprimos a nossa missão aqui? Acho que sim. Jojota, meu amor, presta atenção. Então, vamos lá, vamos recapitular aqui. Você errou aonde, belezinha? Você errou porque você não tem um mapeamento de pontos sensíveis, você não tinha uma assessoria de imprensa olhando para a tua imagem, reputação e marca e tomando cuidado de levantar os seus pontos sensíveis. Rapidamente ela poderia ter feito isso. Rapidamente vocês poderiam ter entendido que ser vulnerável e você se apresentar como uma pessoa que vai auxiliar alguém que talvez tenha até mais técnica que você, mas que não tem mais mentalidade vencedora que a sua, você poderia estar no mesmo patamar ou acima dele, sendo respeitado pelos teus amigos, inclusive de natação. Terceiro, não adianta mais continuar mentindo e criando historinhas, porque a mídia não compra esse tipo de historinha. Você ainda não tem uma assessoria de imprensa, eu imagino, mas está muito na hora de você buscar uma e rápido, de preferência alguém entenda de gerenciamento de crise, porque ainda é possível reverter, se você tomar uma decisão rápida, tá? E eu já vi uma palestra sua, eu achei você extremamente inteligente, achei você extremamente interessante naquilo que você estava falando. Você não precisa mentir sobre currículo, não precisa aumentar nada daquilo que você fez. Né? O seu trabalho com mente, ele já é um grande diferencial. Tá? Então, foca nisso, vai para o meia-culpa, traz as pessoas para perto de você, se aproxima dos seus colegas nadadores. Eu não teria pedido baixa do COB, isso é outra coisa, tá, Sá? Eu teria recusado o cargo de mentor, que eu acho que para ser mentor você tem que ter, no mínimo, respeito das pessoas que estão ali no entorno, mas eu teria mantido o meu quadro de padrinho. Eu não sei se o COB teria coragem de mantê-lo, porque o próprio COB eu não sei se foi em comum acordo ali, ele recusou e o COB, ou se o COB já disse, filho, melhor não, erramos, fizemos uma cagadinha aqui, eu acho, e depois como um acordo fala o que eu acho. Aquele é machismo, tá, gente? Mas não faz diferença nenhuma na nossa opinião, mas é legal. Foi um comum acordo ali, porque para amenizar a situação, não vai ficar feio, demitida no comitê e nem ficar feio para ele. E nem a gente vê, às vezes, a Globo que faz um combinado ali com o amiguinho, dizendo, vamos fingir que eu quero te mandar embora, você quer sair, deu tudo certo, como um acordo, decidimos pelo fim do contrato. Foi um acordo bem assim. Entendi, pode ter sido mesmo. Para o comitê que fez o convite, era muito melhor que ele recusasse. Porque eles falarem, não queremos mais você aqui, né? Até porque aí sim, é botar uma radical, né? Então, primeiro ele agradece e recusa, e aí o COB diz... Mas aí o COB, se eu não me engano, ele deu um pronunciamento dizendo que foi um erro. É isso? Falou sobre um erro de ter chamado ele como mentor. Então, gente, aí é dureza, né? É isso mesmo, não, só pra gente encerrar aqui, porque agora... Pega isso aí, saca? Eu sou cega, gente, eu sou completamente cega. Pega aí o comunicado do COB. Gente, agora tem mais uma doença da carne. Meu pai do céu, bicho, pode ser feliz nessa vida. Pega aí o comunicado do COB, vê se você acha. Não, eu acho que eu li alguma coisa dizendo que foi um erro. Aí, se o COB disse isso mesmo, aí fica complicado. Não, gente, até a forma como o convite foi feito, né, no meio de um podcast, tudo muito mal bem, hoje. Sabe, isso é uma coisa séria, né? Para ser desse jeito. Para ser assim, nesse formato, no meio de um podcast. Eu acho que não, eu acho que esse formato, sabe, tem que ser uma carta formal, carimbada, avaliada. E cadê a assessoria de imprensa do COB que não fez esse levantamento primeiro, gente? Gente, só vocês percebem quanto esse mercado está cercado de gente ruim, de assessores ruins, de trabalho mal feito nessa área de comunicação.
Se o trabalho fosse minimamente bem feito, a gente não teria esse tipo de problema. Que pena. Achou, Sá? Não. Está aqui que a COB admite o erro em ter anunciado o J como mentor. Então, mas geralmente tem aí na íntegra, vê se tem. Porque, veja, tratar isso como um erro, né? Na verdade, um erro, gente, é ridículo, porque esse erro eles poderiam ter evitado se eles tivessem minimamente levantado o currículo desse cara, levanta a capivara ali, né? Viu que o cara não... Fala para ele, fala, amigão, aliás, acho que você devia mexer nas suas coisas lá. Enfim, não tem problema. Então, vamos embora, gente. Boa? Vamos embora? Então, vamos lá. A gente aqui sempre fazendo análise na área de comunicação, para que vocês aprendam um pouco mais a importância do seu trabalho de assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa não é hashtag fazer release, também não é só gerenciamento de crise, mas aqui dentro desse podcast, a gente gosta de focar essas histórias, porque essas pessoas poderiam ser o cliente de vocês. E eu não quero que vocês saibam fazer gerenciamento de crise, claro que eu quero que vocês saibam. Inclusive, a gente tem um curso de Media Training, gerenciamento de crise, muito bom dentro da Escola do AIF. Digita aí, escoladoif.com.br, e lá tem esses 2 cursos, são ótimos. Mas o que eu quero que você saiba é trabalhar antes da crise acontecer. Eu acho que isso é o mais importante. Claro. Para que ela não aconteça. Esse é o seu papel de assessoria de imprensa. É o que eu acho que é o mais importante, a gente saber o antes, né? Levantar pontos sensíveis, pontos de apoio, pontos de pressão, pontos neutros. Quem são os pontos sensíveis? Se é você, se é o seu histórico, se é o seu site. Quais são os pontos sensíveis? Fundamental para você ter uma carreira longeva. A gente tem falado muito sobre isso, né? Não é sobre ser freelancer de assessoria de imprensa, não é sobre... As pessoas, elas precisam se ocupar e se preocupar em ter uma carreira longeva. Eu estou há 25 anos nessa área, gente, 25 anos, vocês não têm ideia, né, o que é, né, a gente trabalhar de maneira séria para manter as portas abertas. Não é simples. E você flerta com perigo o tempo todo. Eu já tive propostas nada decentes, inclusive, né, há uns 10 anos atrás, há 10 anos, né, há 10 anos é atrás, lógico, há 10 anos eu tive propostas aí para participar de governos, para fazer parte de assessoria de imprensa de um projeto, e tinha todo o esquema já montadinho. Então, não, gente, não flerte com o perigo, não flerte com o que não é legal, o que não é lícito, flerte só com a transparência, com a ética, né? Viva, conviva, abrace, queira essa transparência e essa ética, e a sua carreira ela vai ser longeva. Não se paute mentiras, nem na sua assessoria de imprensa. Não invente história para que ela seja maior do que ela é. Se o teu cliente, ele é um representante oficial, ele é só um representante oficial. Não queira fazer de conta, parecer que é um grande, que faz parte da nata. Não queira, porque em algum momento isso vai ser claro, escancarado, e as pessoas sacam isso de longe. Então, para de querer inventar historinha, encara quem o seu cliente é, e pode ter certeza que, apesar de não ser talvez tão grande quanto você gostaria, deve ter história pra caramba para contar. Sim, às vezes as pessoas têm medo, né, de enfrentar o cliente, dizer a verdade, né? E acabam fazendo tudo ali, mas a gente contar precisa, história, né? Não, gente, contar histórias verdadeiras. Isso é o que nós fazemos. Então, vamos embora. Eu sou a Patrícia Alves. Eu sou a Sabrina Galdino. E esse é seu Viver do Jornalismo. Pode! Porque aqui a gente gosta de assunto factual, mostrando para você como é que você pode ser o melhor assessor de imprensa que esse Brasil já viu, meu amor! E sem exageros, combinado? Vem para nossa rede AIF, vem andar com a gente. Patrícia, o que é AIF? Algumas pessoas ainda perguntam. Assessoria de Imprensa Freedom, que é um modelo diferente de assessoria de imprensa, que é uma rede de negócios, a maior rede de assessoria de imprensa do Brasil, pode ter certeza, e eu provo isso. Nós temos um número de negócios sendo gerados dentro da rede, tudo comprovado, com planilha de mensuração. Meu amor, cansou de andar sozinho na sua assessoria de imprensa? Cansou de bater cabeça aí sozinho onde você está? Vem andar com a gente, vem aprender o método AIF. Daqui a pouco tem mais uma turma, a gente está vendo já vimos uma turma agora, nessa que está começando, e daqui a pouco tem mais uma, então se prepara, porque junho tem turma nova.
Quer andar diferente? Quer terminar esse ano de outra forma? Vem com a gente. Vem andar com a gente. E segue aqui a gente no... E segue o canal. E segue no YouTube, segue no Instagram. Viver do jornalismo. É isso. Fechou? Fechou. Bora, Sá. Tchau, gente. E agora? O que será que o Jornal Jota vai fazer?